Olá pessoal, hoje a gente vai continuar aí a nossa temática sobre boas práticas nos dashboards. Eu já mostrei um pouco aqui para vocês sobre títulos e big numbers, explicando a parte técnica da importância deles. Também mostrei para vocês como é que vocês colocam esse tipo de gráfico, tanto no Excel quanto no Power BI. E hoje a gente vai dar um passo além, a gente vai falar sobre o gráfico de linha do tempo ou timeline. Se você vem gostando dessa sequência de vídeos, não esquece de deixar um like, se inscrever para continuar acompanhando os demais vídeos que eu vou colocar aqui. E isso me ajuda muito, galera. Então, obrigado a você que vem me acompanhando aqui. E agora, sem mais enrolação, vamos lá falar sobre o tópico de hoje. Eu sou o Gustavo e seja muito bem-vindo ao Match Your Data. Então, antes da gente olhar os nossos exemplos de dashboard, o que seria um gráfico de linha do tempo, né? É um gráfico que ele contém principalmente duas coisas, dois tipos de dados, duas informações, que é o dado que você quer analisar, então, sei lá, preço de venda de alguma coisa, quantidade, enfim, o dado que você realmente quer analisar, tá? E também a parte de tempo, né? Então, alguma informação de ano, mês, semana, enfim. E esse dado do tempo tem que estar no eixo X, ali na parte horizontal do gráfico. Na hora que a gente for olhar os gráficos, vai ficar um pouco mais claro aí a divisão desses dois tipos de informação que tem que estar obrigatoriamente nesse gráfico, tá bom? E qual que é a ideia justamente da linha do tempo? A gente começar a entender um pouco mais os dados que a gente colocou antes lá do Big Number, né? Então eu tenho um número mais geral e eu quero entender como é que ele se comporta no tempo. Eu quero saber se ele está melhor, pior, enfim, começar a entender um pouco mais a evolução daquele número mais geral, tá bom? Então vamos lá dar uma olhada dos nossos exemplos de gráfico, começando aqui pelo dashboard de preço de combustíveis que eu deixei aqui no canal, tá bom? Todos os dashboards que eu vou mostrar vão estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos lá. Então no vídeo passado eu mostrei para vocês aqui essa parte de Big Numbers, né? Então eu tenho aqui o valor médio dos combustíveis e qual que é a ideia? Agora que eu sei que o valor médio é 2,47, eu quero entender um pouco melhor ele. O que é esse 2,47? Porque eu sei que nesse ano de 2020 não é esse preço que eu estou vendo, né? Pelo menos não é a realidade aqui do Brasil. Então vamos lá. Para eu entender um pouco mais desse número, o que acontece? Eu coloco aqui logo embaixo dele o nosso gráfico de linha do tempo, né? Então aqui eu consigo realmente entender o que aconteceu ao longo dos anos com ele, né? Então eu sei que 2,47 não é o valor final. Se eu olhar aqui no meu gráfico de linha do tempo, eu consigo entender aqui rapidamente que aqui embaixo eu tenho as minhas evoluções, então nesse caso eu estou falando de ano, né? Então 2005, 2010, 2015 e 2020, e eu consigo ver que esse número, o valor dos preços dos combustíveis, ele subiu no ano. Então, na nossa interpretação aqui, isso é algo que eu posso entender como ruim. Então, ele acabou subindo e eu consigo ter uma ideia aí de que o preço piorou na evolução do tempo, né? Então, aqui, novamente, valores muito importantes que eu tenho que ter, né? Aqui eu estou avaliando a média do valor de venda, então esse é o primeiro dado que eu tenho que colocar. Qual que é o dado que eu quero avaliar? E aqui embaixo é a minha linha do tempo. Então, nesse caso, eu estou olhando por ano. Então, eu tenho que colocar aqui no eixo X, que é aqui a parte horizontal do meu gráfico, algumas informações de tempo, né? Então, pode ser aqui, nesse exemplo eu estou falando em ano, eu posso descer aqui para falar, por exemplo, por mês, por semestre, enfim, eu poderia colocar aqui uma série de valores. Ó. Por exemplo, aqui por semestre, né? Então, primeiro semestre de 2015, então aqui eu tenho uma análise um pouco mais detalhada e eu posso descer isso ainda mais por mês, né? Então, eu tenho aqui um detalhe ainda maior do meu dado. Tá? Então, aqui é muito importante que eu tenha informações de tempo, tá bom? Vamos dar uma olhada agora em outros gráficos, né? Em outros dashboards onde talvez eu não tenha isso tão claro. Então, vamos lá para o nosso segundo exemplo. A gente tem aqui uma avaliação de segmentação de vendas. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui nesse gráfico. A gente tem também aqui os Big Numbers, né? Conforme eu falei no último vídeo.
E aí, o que acontece? Aqui embaixo eu tenho o nosso gráfico de linha do tempo. Antes da gente continuar falando, por que ele está logo aqui embaixo na esquerda, né? Lembrando algo que eu falei no nosso primeiro vídeo da parte técnica, a leitura do nosso ocidente aqui é da esquerda para a direita, de cima para baixo, tá? Por isso que esse gráfico ele vem aqui logo depois dos big numbers, na parte de baixo, na esquerda, porque a gente tende a olhar isso primeiro, tá bom? Então é uma leitura sequencial. Eu já olhei ali os big numbers, já entendi o que eu estou falando e agora eu vou analisar no detalhe, tá? Então a gente tem aqui um gráfico de linha do tempo. Legal, eu tenho aqui o dado que eu estou analisando, que é média de vendas e a parte de profitabilidade, né, a parte de margem de lucro. E aí aqui ele fez uma mistura tanto de linha quanto de barras, né? Os dois gráficos dá para a gente interpretar. Porém, se a gente olhar a linha em si, qual que é a nossa tendência, né? Aqui a gente consegue ter isso mais nítido. Quando a gente olha uma linha, a nossa tendência, o olho é escorregar, vamos colocar assim, pelo gráfico. Então a gente tem uma visão mais fluida da linha, tá? Quando a gente olha um gráfico de barra, que é a parte aqui laranja, qual que é a nossa tendência? Olhar cada uma das barras em separado. Então a gente não tem essa fluidez na análise, essa fluidez na vista que a gente está fazendo, né? Então essa é um pouco da diferença de quando a gente coloca uma linha e quando a gente coloca a barra, né? Nesse gráfico aqui fica bem clara essa diferença, tá bom? E aí vamos olhar alguns outros detalhes. Então aqui embaixo a gente tem sim meses, né? Só que aqui o que eu não tenho, de que ano que eu estou falando? Isso pode dificultar um pouco a análise ou pode dar interpretações aí um pouco diferentes, tá bom? O que acontece? Nesse gráfico em específico, eu tenho aqui em cima os anos que eu vou analisar, tá? Meu ponto de vista, a pessoa deveria ter deixado claro aqui embaixo qual é o ano que ela está falando, ou deixar a opção para a pessoa subir um ano, enfim, fazer algumas análises um pouco diferentes, né? Por que eu falo isso? Quando eu olho aqui 2014, e aí eu vou fazer filtros, eu entendo aqui ó, que foi até 20 mil e eu tenho uma análise. Em 2015 eu tenho uma outra análise, né, que no caso... Bom, beleza, agora mudou, atualizou. Então aqui eu tenho uma outra vista, em 2016 eu ainda tenho uma outra vista, né? E quando eu tiro tudo, eu tenho aí um histórico de 3 anos. Então eu tenho como que isso se comporta nos meses, né? É um gráfico interessante para analisar comportamentos padrão de meses, tá? Ainda assim, eu não posso fazer essa afirmação porque eu não tenho o detalhe de cada ano para saber se isso é um comportamento. Então, por exemplo, setembro aqui, ó, eu vou circular aqui para vocês. Setembro, no geral, eu tenho uma queda. Em janeiro, eu tenho uma alta de margem, tá? Se eu olhar os anos em separados, em 2014, por exemplo, em julho, na verdade, foi a minha maior alta. Em junho, foi a minha maior baixa, tá? Em 2015, também não cumpre o comportamento. Em junho foi a minha maior alta, em agosto a minha menor baixa. E 2016, agora sim, 2016 eu também tenho um comportamento diferente. Então você vê que se eu não tenho ali os detalhes dos anos, então se esse gráfico não está formatado do jeito correto, né, por mais que ele seja um gráfico de linha do tempo, eu não consigo avaliar se ele melhorou ou piorou no tempo, né? Então esse daqui, na verdade, não é exatamente um gráfico de linha do tempo, porque eu não consigo ver a evolução no tempo. Eu tenho aqui um acumulado dos meses. Então, no final das contas, esse é um gráfico de análise de meses e não de evolução de linha do tempo, tá? É um conceito um pouco diferente. Espero que tenha ficado claro para vocês. Vamos dar uma olhada em mais outros dashboards e mais outros exemplos para deixar um pouco mais claro. Então, partindo aqui para o nosso terceiro exemplo, a gente tem aqui o dashboard sobre voos, né? E nesse dashboard específico, eu não tenho nenhuma análise de linha do tempo, né? Então, aqui na segunda página do dashboard eu não tenho nada de linha do tempo. E aqui na terceira eu também não tenho nada, né? O máximo que eu tenho aqui é uma satisfação de cliente por mês, mas ainda assim eu entendo que ele avaliou só de julho até dezembro, né? E eu não sei exatamente qual ano que ele está falando. Então aqui, nesse dashboard específico, eu não consigo saber
se isso é bom, se isso é ruim. Eu sei que eles estão muito satisfeitos, mas melhorou, piorou? Foi uma melhora, né? Então os passageiros estavam insatisfeitos e ficaram satisfeitos, ou ele manteve essa satisfação? Se a satisfação se manteve, quais outras análises que eu tenho que fazer, ou outros pontos que eu tenho que focar para melhorar o meu negócio como um todo? Então, eu não ter esse tipo de gráfico me deixa cego, vamos colocar assim, né? Me deixa meio, tá bom, você está me mostrando essa informação, mas eu estou melhor ou estou pior? Qual que é o sentido de acompanhar isso, né? Então me falta um pouquinho mais de detalhe da evolução da informação, tá bom? Vamos lá para o nosso quarto dashboard, para a gente olhar um pouco mais. Esse daqui é um dashboard sobre a parte dos metrôs de alguma parte do mundo, não sei de onde, não me lembro. Mas aqui a gente tem um timeline mais interessante, né? Então aqui logo esse primeiro gráfico, a gente tem aqui também meses aqui embaixo, né? Na nossa linha X, e a gente tem duas linhas, e essa daqui é uma parte onde eu acho bem legal, né? Então ele detalhou aqui a linha cinza é 2019 e a linha laranja é 2020. Então aqui eu consigo ver a diferença entre um ano e outro, né? Então apesar de eu não ter destacado aqui na linha X os anos, eu tenho destacado por linhas cada um dos anos. Então aqui é bem legal porque a gente pode ver que essa daqui é uma parte que olha um pouco o impacto do Covid, né? Se a gente olhar aqui embaixo no título do dashboard, é o impacto que o Covid causou nos transportes. Então, olha só que interessante, a gente tem uma linha do tempo e a gente consegue realmente ver o impacto que teve lá em março, que foi onde começou nos Estados Unidos a dar o maior problema, né? Então, em março a gente já tem uma mega diferenciação aqui entre 2019 e 2020, e em abril é onde tem a maior diferença, que foi onde realmente teve o grande problema lá nos Estados Unidos. Então, olha a importância de um gráfico de linha do tempo, né? Então, aqui fica extremamente nítido como que o impacto evoluiu no tempo, né? Como que é essa comparação entre os 2 anos. Então, aqui acho que é um dos melhores exemplos que eu posso dar para vocês da importância de um gráfico de linha do tempo. Colocado dessa maneira, porque é o que mais faz sentido para esse tipo de análise, tá? Diferente lá do primeiro, da evolução dos combustíveis, que foi realmente uma evolução ao longo de vários anos, né? Eu não queria comparar ano com ano, tá bom? Então, muito legal esse daqui, dá para ter uma noção bem legal do impacto. Vamos lá para o nosso quinto dashboard. Esse daqui, imagino eu que ele fala aí sobre a parte de social media. E aqui, novamente, a gente tem uma separação por mês aqui em cima, então eu não consigo ter uma visão geral do ano, o que me deixa um pouco estranho, né? Então, aqui eu tirei todos os filtros e é interessante que ele deixou aqui 2016 inteiro, talvez, pelo que eu estou olhando aqui embaixo. Só que aqui ele só tem uma parte de dados bem específica, né? Então, é um gráfico de linha um pouco estranho, né? O formato inteiro desse dashboard para mim é estranho, eu não consigo entender a fundo de uma maneira muito simples, mas eu consigo ver algum tipo de comportamento aqui. Como ele está separando aqui por dia, imagino eu, né? Então aqui eu tenho detalhes bem pequenos. Né? Se a gente observar, aqui eu tenho muitas barrinhas, né? Bem detalhado, e aqui eu tenho março e maio. Então, nesse exemplo específico, o que eu vejo de negativo é que eu não consigo manipular esse gráfico para olhar aqui. Aliás, consigo aqui, ó. Pronto, melhorou aqui o gráfico. Então, agora sim a gente tem uma análise bem mais interessante, né? Ele deixou aberto por cada dia do mês. E aqui sim eu consigo ter uma noção um pouco melhor que em abril eu tive uma escalada e depois imagino eu que a partir de maio eu não tenho mais nenhum dado, né? Então, não faz sentido muito eu ter aqui o mês até dezembro, né? Então, para esse gráfico timeline específico, para esse linha do tempo específico, uma recomendação que eu deixaria é de não colocar
meses onde eu não tenho informação, né? Porque não faz muito sentido eu ter essa escalada e depois ter um dado zerado. Me soa estranho, não, fica um visual estranho, parece que eu decaí na minha performance, mas na verdade não, é simplesmente uma falta de dado, né? Vamos dar uma olhada aqui nas outras páginas para ver se tem mais alguma coisa. Aqui é um outro exemplo de... Realmente a gente só tem informação até abril. E aqui é mais um exemplo que o nosso olho ele vai parando quando a gente fala de gráfico de barra, né? Realmente aqui ele só tem dados de abril e maio. Vamos ver se eu acho alguma coisa mais interessante aqui nesses... Aqui, ó. Aqui a gente tem um gráfico também interessante, tá? Aqui ele colocou um big number, tá? E logo em seguida ele colocou aqui um timeline bem pequeno, né? Quando a gente fala de timeline, é interessante a gente ter o dado um pouco maior, que nem esse gráfico aqui, tá? Para a gente realmente conseguir enxergar as diferenças. Porém, em alguns casos é interessante a gente ter o que a gente chama de sparkline, que é um timeline bem pequeno, que é justamente essa parte aqui. Por que às vezes é interessante colocar isso? Porque eu consigo ter uma ideia do comportamento. Então, por exemplo, nesse primeiro, eu consigo ver que é algo mais estável na teoria, tá? Eu consigo ver que tem uma estabilidade. E nesse segundo aqui eu consigo ver que é bem variado, porque ele tem picos maiores, né? Por que eu coloquei que é na teoria, tá? Porque se eu não tenho aqui a escala, né? Então aqui, por exemplo, nesse gráfico eu não tenho nenhum número. Eu não sei se isso daqui são 1000 ou se são, sei lá, 10.000, por exemplo, tá? E por que isso faz diferença? Porque essa distância pode ser significativa ou não, né? Se eu estou falando aqui de uma grande quantidade de diferença, ela é significativa. Se não, não faz muita diferença. E aqui no Sparkline eu não consigo ter essa afirmação. Eu não sei quanto que é essa distância aqui entre esses dois pontos, né? Pode ser que, por exemplo, isso daqui seja 0 e 10, como pode ser 0 e 1000. Então, entre 0 e 10 é uma diferença pequena, entre 0 e 1000 é uma diferença enorme, né? Então, Sparkline ele pode te ajudar a ter uma noção se você tem grandes picos, grandes diferenças, mas ele não vai te falar se é preocupante essa diferença, tá? Então, é muito importante que você tenha números no seu gráfico de linha do tempo, tá? Pode ser tanto o número em cima aqui da barra, né? Ou da linha, né? 10, por exemplo, ou aqui o detalhe que ele deixou aqui do lado, que é uma escala de 0 até 40 milhões. Aqui eu já tenho uma boa noção de quanto que é essa discrepância dos dados, tá bom? Então é importante que vocês deixem detalhado aqui embaixo qual que é o aspecto do tempo que a gente está falando, meses, anos, semestres, enfim, e aqui na parte Y do gráfico, qual que é a escala do número que a gente está analisando, tá? Isso é muito importante. Vamos lá para o nosso último exemplo. Aqui é a parte da votação da França, né? E aqui a gente tem um exemplo um pouco estranho, eu colocaria, né? Aqui embaixo a gente tem um gráfico de linha, tá? Esse gráfico aqui de baixo. A gente tem um gráfico de linha, só que eu não consigo afirmar se ele é ou não um gráfico de análise de tempo, tá? Por que eu não consigo afirmar? Porque eu não tenho ali nenhuma descrição de tempo. No eixo X eu não tenho nada indicando que eu estou falando de uma evolução do tempo. Ali poderia ser, não sei, uma evolução entre categorias, entre direita e esquerda, qualquer outra análise que eu possa fazer dentro também de um gráfico de linha, né? Quando eu começo a colocar o mouse em cima, aí sim eu vejo que é uma análise de tempo e eu consigo ter um pouco mais de detalhe de qual que é a unidade de tempo que ele está usando. Então ali eu tenho maio de 2017, junho de 2017, e se eu for passando o mouse, eu vejo que ele também muda o ano. Então maio de 2018 até chegar ali em o último dado que eu tenho é abril de 2019. Então aqui
eu precisaria ter embaixo uma descrição aqui que eu estou falando de mês, tá? E ano, né? Coisa que eu não tenho detalhado. Então eu preciso passar o mouse em cima do gráfico para daí entender qual que é a escala de tempo que eu estou falando, tá? Então, beleza, legal. Tenho o gráfico de linha do tempo, porém me falta informação para eu ter uma interpretação mais rápida, tá? E nesse gráfico fica muito nítido que é muito importante a gente deixar as informações nítidas no gráfico que a gente vai colocar. Então, deixar aqui embaixo, no eixo X, novamente, eu estou falando aqui mais uma vez as mesmas coisas, mas tem que deixar claro aqui que eu estou falando de mês, né? E ano, tá? Eu tenho que deixar claro a unidade de tempo que eu estou trabalhando, tá? E aqui ele optou por deixar números gerais, né? Então 57 aprovação, 26 e 21, tá? Eu não sei qual que é o critério que ele usou, imagino eu que tenha um critério, mas ele tomou isso e ok, não tem nenhum problema. Eu consigo ter uma referência aqui nessa linha do tempo de mais ou menos como é que está acontecendo as coisas, né? Eu sei que a maior aqui, parte da linha do tempo era 57, depois piorou um pouco, né? Sei lá, porque aqui ele destacou o número de 38, depois eu sei que melhorou um pouco, chegou a bater 21 na baixa e fechou com 26. Então eu consigo ter uma interpretação desse gráfico. Só é muito relevante que ele também destacasse quais os períodos que isso aconteceu, para justamente a gente complementar, falando aqui de política de França, se tem alguma correlação com algum fato que aconteceu jornalístico, econômico ou qualquer coisa assim, tá? E aí a gente conseguiria realmente ter uma interpretação bem mais legal dessa visão da linha do tempo que ele colocou, tá bom? Espero ter deixado claro para vocês a importância de um gráfico de linha do tempo para a gente começar a entender os pormenores do número e também ter deixado clara a importância da gente fazer um bom gráfico, detalhar qual que é a unidade de tempo que a gente está usando e também deixar claro qual que é o tamanho dos nossos dados, né? Qual que é, para a gente ter uma noção da distância entre o ponto máximo e o ponto mínimo, de tudo que a gente vai entender aí do nosso gráfico de linha do tempo, tá? Mais uma vez, se você vem gostando do conteúdo que eu estou colocando, se você gostou do conteúdo desse vídeo, não esquece de deixar um like, que me ajuda muito para continuar acompanhando os próximos vídeos sobre as boas práticas dos dashboards. Se inscreve aqui no canal. Espero ver vocês nos próximos vídeos e obrigado por assistir até aqui.